professor Felipe Luiz vai dar um pronunciamento sobre o atleta Gabriel Barbosa e, na sequência, a gente abre para as perguntas sobre o título da Copa do Brasil, o jogo e o que vocês quiserem perguntar. Vontade, professor. Boa noite, pessoal. Como sei que estão todos esperando, né, que eu fale sobre esse assunto, e primeiro dizer que me entristece profundamente ter que falar de um assunto desses depois de ser campeão da Copa do Brasil, mas sou extremamente grato a essa diretoria por ter confiado em mim em 2019, por ter acreditado em mim, por ter me colocado aqui. Sou extremamente grato ao Gabriel e por tudo que ele fez pelo clube e por mim. E o que eu posso dizer para vocês é que sobre o afastamento do Gabriel foi que, devido a um episódio ocorrido na final, eu fui comunicado pelo vice-presidente Marcos Braz de que ele não seria relacionado para esse jogo e para os próximos jogos até segunda ordem. E esse é um assunto total do Marcos Braz e ele vai explicar para vocês no momento que ele achar oportuno. Mas é um assunto do Marcos Braz e é isso. Esse é o meu pronunciamento sobre esse assunto que, como eu falei, me entristece profundamente porque gostaria muito de que não sujasse o título maravilhoso e incrível que esse grupo conquistou por um motivo extracampo. Então, espero que esse assunto se resolva o antes possível, porque todos os torcedores merecem que o Flamengo sempre esteja bem. Ok? Obrigado. Abrindo para as perguntas. Boa noite, Felipe. Felipe, queria te perguntar da partida de hoje. Imagino, pelo teu espírito da tua época de jogador e agora de treinador, imagino que você tenha saído muito frustrado com esse resultado, porque o Flamengo criou demais, teve muito próximo da vitória. Mais uma vez o Everson teve uma grande atuação e, com todo respeito à recomendação, queria saber se você poderia falar mais sobre o assunto. Se não puder, eu entendo, mas eu tinha que tentar no meu papel. Tá? Okay. Obrigado. Sobre o jogo, foi um jogaço do meu time, foi um jogaço, onde eu saí extremamente satisfeito. Por quê? Porque eu, no meu modelo de jogo, eu criei um modelo de jogo onde o torcedor se sinta representado, que é pressionar alto, que é atacar em todo momento, que é um time vertical, que tem a chance de gol, que jogue tentando sempre buscar o gol. E eu vi o meu modelo de jogo sendo representado no campo hoje pelos jogadores que treinaram pouquíssimo juntos. Esse time nunca tinha jogado junto e entenderam perfeitamente tudo que eu queria. Fizeram um jogão, assim, um jogo extraordinário. Fizemos muitas chances de gol para fazer o gol. Infelizmente a bola não entrou e o futebol é assim. Ok? Felipe, boa noite. João Pedro Fragoso, Jornal Globo. Eu não tive em Minas no domingo, então parabéns pela conquista de mais um título aí na sua carreira. Felipe, eu queria te fazer uma pergunta sobre você. Ao longo desse tempo que, enfim, desde outubro, quando você está no futebol profissional do Flamengo, e no Sub-17, no Sub-20, quando você estava na base também, você falou muito de como você se preparou para estar onde você está, no que diz respeito ao aspecto tático, ao campo e bola. Mas eu queria te perguntar sobre como você se preparou para viver esses momentos do futebol também, esses momentos de polêmicas extracampo, esses momentos de algumas questões que você tem que resolver com as diretorias, que são essas questões internas. Como é que você se preparou para viver esse tipo de momento assim? Primeiro porque eu tive muitas experiências e convivências com polêmicas como jogador, com companheiros, até mesmo eu, em alguns determinados momentos. E essa experiência me leva a ter um rumo, um norte. Mas a liderança que eu tenho é uma liderança natural, né? Sou como eu sou, eu não sou um ator, eu sou como eu sou. E isso não se prepara, isso se é. Só isso. Felipe, boa noite, Raíza Simplício da Gol Brasil. Eu queria que você explicasse pra gente ali a situação do pênalti, né? O Davi Luiz foi bater o pênalti, não sei se ele pediu a bola pro Alcaraz, o Alcaraz é que vinha batendo os últimos 2 pênaltis, pelo menos ele bateu e converteu. Como é que foi essa situação ali? Você participou, não participou? Queria entender ali o que aconteceu. Participo de todas as escolhas do meu time, tudo que faz no campo, até os arremessos de laterais, as jogadas de escanteio, as jogadas de falta, as cobranças de pênaltis. E o Davi Luiz e o Alcaraz eram os 2 batedores da minha lista de hoje. O Davi Luiz treina todos os dias pênalti,
O Charlie também treina praticamente todos os dias pênalti. O Davi tem uma média de acerto incrível e acredito porque aconteceu, o Davi vai poder explicar melhor, né? Mas eu acredito que o Everson conhecia ele, alguma coisa assim. Ele acabou perdendo o pênalti, mas isso é absolutamente normal, porque o Charlie também poderia ter errado o pênalti e qualquer outro jogador está sujeito a errar um pênalti, né? Isso é treino, é prática e eu tenho plena confiança nos batedores que eu escolho. E se eu coloquei o Davi Luiz como um dos 2 batedores, porque depois dentro do jogo um se sente mais com mais confiança, outro com menos confiança, então eu sempre coloco 2 batedores. E se eu coloquei o Davi Luiz como batedor de pênalti é porque eu vejo ele treinar e sei da capacidade de bater pênalti que ele tem, porque é um jogador que já bateu pênalti em final de Champions League. Felipe, aqui, boa noite, Cícero Mel, da ESPN, dos canais Disney. Parabéns aí por esse seu início de trajetória no time Obrigado. Profissional, com muita personalidade, né, mostrando tudo aquilo que você aprendeu como jogador e com grandes técnicos. Eu queria justamente falar sobre isso. Você tem 10 jogos à frente do Flamengo, 6 vitórias, 3 empates e apenas aquela derrota no Fla-Flu. O Campeonato Brasileiro faltam 5 rodadas e a trajetória, o que vem para o Flamengo já está tudo definido. Conquistou o título que queria da Copa do Brasil, conquistou uma vaga, em consequência, para a Libertadores da América. Já teria a vaga de qualquer maneira com a classificação que ele tem no momento em 4º lugar. Você vai aproveitar esses 5 jogos que faltam para desenvolver o quê dentro desse time do Flamengo e dentro da sua carreira? Eu imagino que você vai aproveitar para desenvolver coisas que você pensa em relação ao que você acha melhor num time com o seu comando, né? Então, eu queria que você falasse se o Flamengo já tem a sua cara e o que falta você implantar para que esse time possa crescer ainda mais nas suas mãos. Boa noite. Boa noite, boa pergunta. Primeiro, faltam 5 jogos, né? Como você falou, 33 a rodada hoje. É isso, 5 jogos. Eu penso, e juro para você que eu penso que se eu não ganhar na próxima rodada, eu não vou estar aqui. Então, esse é o meu pensamento. Então, o que eu vou implementar? Meu modelo de jogo, que é muito similar ao que a torcida, o DNA que a torcida exige. Eu quero ver ele no campo, refletido no campo como foi hoje, no jogo de hoje, porém eu quero ganhar. Eu quero ganhar porque a única coisa que vai manter no cargo aqui é ganhar. E eu vou fazer de tudo para continuar aqui, ganhando, e vou exigir o máximo dos jogadores. Hoje eu vi um esforço extraordinário, eu vi um esforço incrível dos meus jogadores que acabavam de ser campeões e entramos com a responsabilidade de jogar como campeão da Copa do Brasil. Fizemos 25 chances de gol com um time, como eu falei, 25 chutes a gol, né? Com um time que nunca tinha jogado junto, com uma formação que eu não tinha treinado nunca. E então isso diz muito do nível dos jogadores que estão aqui e do comprometimento que eles têm com o clube e com a equipe. E isso me deixa muito feliz. O que eu vou fazer nesses 5 jogos, eu vou fazer de tudo para ganhar o próximo jogo. E se Deus quiser, eu vou estar daqui a 2 jogos também. Ok? Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Disfla. Hoje você escolheu iniciar com essa formação que você acabou de citar, que você não tinha treinado, 3 zagueiros e, pelo menos na minha avaliação, o time foi muito seguro defensivamente e também conseguiu criação de oportunidades, apesar de não ter feito gol. Esse esquema você está testando já pensando na temporada que vem, você já vê, até você elogiou, né, no último jogo, falando que o Milito provou que o 3 zagueiros não é defensivo e tal, então você enxerga isso como um possível esquema para a temporada de 2025, como essa tentativa da temporada que vem, e também se você puder fazer uma análise sobre como se funcionou do jeito que você imaginou também. Obrigado. Eu acredito que todo time que luta para ser campeão, um time completo, um time muito qualificado, ele tem que dominar 2 sistemas, pelo menos. Esse é o meu pensamento, tá? Sobre futebol. Nós dominamos muito bem o 4-4-2, 4-2-3-1, que é similar. E hoje, esses jogadores provaram que dominam o 3-4-3, 3-5-2. Então, hoje, por que eu coloquei essa estrutura no campo hoje? Primeiro, pelos jogadores que tinham. A qualidade, a característica dos jogadores que estavam disponíveis para o jogo de hoje. Que vocês viram, eram esses que estavam disponíveis para o jogo de hoje, mais o Lohan do profissional, mais o Cleiton.
O Léo não tinha condições de jogo de hoje e até completou o banco. Então, em função das características dos jogadores que estavam hoje no campo, esse para mim era o melhor sistema, que combinava muito com o jeito para pressionar o jeito que o Atlético Mineiro joga. E foi, para mim, funcionou muito bem, porque o primeiro tempo eu praticamente não vi o Atlético Mineiro no nosso campo, praticamente não vi. Vi só a gente, enquanto durou as forças, duraram as pernas, porque o jogo é feito de fases e a gente fez essa fase durar muito mais do que é o normal. Foram 65 minutos dentro do campo do Atlético Mineiro e depois que essa fase muda um pouco, o Atlético melhorou no jogo, teve as suas chances, mas, como eu falei, fiquei muito feliz porque são jogadores que muitos deles não vinham jogando muito, vinham sem ritmo e fizeram um jogo muito bom. Felipe, boa noite. Vinícius, Sacramento MS Web Rádio. Queria te dar os parabéns pela sua temporada. Ganhou o título no Sub-17, Sub-20 e também no profissional. Eu queria saber de você como é que você vai fazer agora com esses 5 jogos para rodar o elenco, né? Porque você teve vários desfalques. Você acabou de dizer que teve um 14º com o Léo Pereira, que completou o banco, mas não tinha condições. Como rodar o elenco quando até fatores externos acabam atrapalhando a tua escalação? Pendurados, suspensos, lesionados, jogador afastado. O que fazer para essas rodadas finais com tantos desfalques? Rodar o elenco, como você fala, em revezar os jogadores? Não, eu escolho os melhores para jogar todo o jogo, segundo as características dos jogadores e o que eu penso que é melhor para a equipe. Eu somente penso na equipe, no que é melhor para a equipe. E às vezes, como eu já falei outras vezes, é melhor uma característica de um zagueiro que outro, de um lateral ou outro. E eu penso no que é melhor para a equipe, é a única coisa que eu penso. Sobre os desfalques, não importa o número de desfalques que temos, o time que entrou hoje no campo é um time, só posso elogiar, um time grande, gigantesco, jogadores espetaculares que entraram no campo. Eu não tenho desculpa nenhuma para dizer, para dar depois do jogo de hoje com os jogadores que entraram no campo. Um time excelente, um 11 titular ali, e depois, claro, o banco recheado de garotos da base, aonde eu não vi, porque eu conheço também esses meninos, que era um jogo fácil para entrar, poderia queimar algum dos meninos, então segurei o máximo possível a substituição e não coloquei eles no jogo, mas com o elenco que eu tenho, não posso dar desculpa. Estou muito bem servido. Aqui é Felipe, boa noite. Marcos Martinho, do canal da KSRN. E Felipe, você participou no ano de 2022, né, de uma temporada que terminou com 2 conquistas históricas para o Flamengo. Porém, após essas 2 conquistas, o Flamengo acabou acumulando uma sequência negativa de resultados que acabaram ocasionando uma certa preocupação com a torcida. E na atual temporada, essa preocupação acabou sendo compartilhada também com um possível declínio, uma possível desmobilização da equipe após a conquista da Copa do Brasil, né? Pelo desempenho da equipe, visivelmente, isso não aconteceu. Te preocupou esse processo de desmobilização que poderia acontecer após um título como foi o conquistado contigo? Sinceramente, não. Desculpa, sinceramente, não. Eu conheço meus jogadores, eu vejo como eles treinam, isso é o primeiro. Depois eu vejo a ambição que eles têm. E como eu falei para vocês, eu tô com o meu cargo em jogo todas as rodadas. Eu penso isso, que eu vou ser demitido cada vez que eu perder o jogo. Então, eu vivo em estado de alerta constantemente. E quem não está no mesmo estado de alerta que eu, provavelmente não vai jogar. E eu vejo jogadores querendo, jogadores com ambição, jogadores no mesmo estado de alerta que eu. Então isso me deixou muito tranquilo no treino de ontem, por exemplo, quando eu vi eles treinando. Eu falei, eu estou muito bem servido, eu não tenho dúvida sobre o meu time, não tenho dúvida sobre a minha escalação, não tenho dúvida nenhuma, porque eu vi os jogadores treinando e querendo ganhar o jogo. Além de carregar uma responsabilidade de jogar como campeão da Copa do Brasil. E todos os outros times vêm para vencer o campeão. E isso aí que nos motiva também cada vez mais. Como eu falei, a minha fome e ambição não param. Boa noite, Felipe. Boa noite. Bruno Castanha. Você falou do Flamengo um domínio, né, amplo, 65 minutos. Você espelhou, né, a tua formação hoje com o time do Atlético. Mas você esperava, vindo dos outros 2 jogos da Copa do Brasil, essa falta, né, de espaço, ou hoje não está no mano a mano, tem cobertura, já que você botou o Michael e
Bruno Henrique por dentro para tentar atacar aquele espaço que na Copa do Brasil tinha muito e hoje faltou? Obrigado. Eu não entendi bem o contexto. Você acha que você se surpreendeu com a mudança do Atlético Mineiro, a questão de um pouco mais baixo, e hoje não está no mano a mano o tempo todo, como teve nas duas últimos jogos? Não, o Atlético Mineiro não veio completamente no mano a mano no primeiro jogo da final. Eles deixaram uma sobra. E hoje foi a mesma coisa. Eu esperava que eles fossem vir assim, com uma sobra também, até mesmo pelos jogadores rápidos que a gente tinha na frente. Tínhamos Wesley, Ayrton Lucas, Michael e Bruno Henrique. Então, vir pressionar mano a mano no Maracanã com esses jogadores rápidos era um risco muito grande. Eu não esperava que eles viessem assim. E conseguimos, com esse tipo de jogador super perigoso, pressionante, que o Michael, o Bruno não pararam, e o Charlie, o Matheus, todos eles não pararam de pressionar os 90 minutos. Conseguimos impor o nosso ritmo, impor o volume de jogo que queríamos, sermos protagonistas do jogo, e somente faltou o gol. Então, eu não surpreendi, porém a formação e as peças, as características dos jogadores que foram a campo levaram com que o time tivesse esse domínio, na minha opinião, avassalador no primeiro tempo e parte do segundo. Aqui, boa noite, Felipe, Vinícius, canal Vini Rubro Negro, parabéns pelo título da Copa do Brasil. Falando um pouco do seu esquema hoje, acho que algo que muitos imaginaram, por ser um esquema com três zagueiros, era que o Ayrton Lucas, por exemplo, poderia se destacar um pouco mais, né? Ele que em 2023 viveu ótimos momentos com esse tipo de formação, né? Onde ele é um atleta que aparece muito ofensivamente, mas saiu até vaiado, acho que deixou um pouco a desejar nesse sentido. Queria saber que avaliação você teve da partida dele e como você vê esse momento do Ayrton Lucas e o que ele precisa para retomar a boa fase. O jogador vive de fases, ele obviamente que veio jogando o Alexandro nos jogos mais importantes, e como eu falei para vocês, eu acredito que o jogador, para render ao máximo, ele precisa de minutos e minutos e minutos e minutos, e o Ayrton não está passando pelo seu melhor momento, poderia afirmar isso. Mas, como eu falei, ele é de fases, o esquema hoje favorecia ele, mas atacamos muito pelo lado direito, porque o Wesley sim está numa grande fase. Então, e aí não favoreceu tanto o Ayrton naquele lado, e acabou favorecendo mais o Wesley pelo lado direito. Mas ele cumpriu bem a função que ele tinha para fazer, ele fez o que ele tinha que fazer, ele entrou na área quando tinha que entrar, marcou quando tinha que marcar, e cumpriu a função. Claro que sabemos que essa não é a melhor versão do Ayrton, porém vou continuar dando carinho e esforço, e também gosto de falar dos que estão bem, né? Dos que sim estão numa grande fase, como é o caso do Wesley, do Everton e outros tantos jogadores. Felipe, boa noite. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Apesar do domínio da partida, já mencionado, o Flamengo ter criado, mais uma vez o Flamengo esbarra, além da excelente noite do goleiro Everson, mas da necessidade já apontada, a preocupação de melhorar a eficiência da efetivação das jogadas criadas ofensivas. Você acredita que esse é o seu maior desafio nessa reta final de temporada, até já pensando em 2025? Eu falei numa outra entrevista que eu acredito que o gol a gente não ensina, né, aos jogadores. Assim, a gente pode criar muitos recursos para eles entrarem na área, para eles finalizarem e tudo mais. Mas tem dias que a bola não entra. E tem dias que, por exemplo, até pênalti a gente erra. E tem dias que, fazendo muito menos, você faz 2, 3, 4 gols. Então, eu associo isso a um daqueles dias que a bola não entrou. E vamos continuar trabalhando finalização, vamos continuar trabalhando essa frieza, eles têm que cada vez treinar mais e se sentir melhor de cara ao gol. E eu tenho certeza que isso vai melhorar daqui para frente. Professor, últimas duas. Ok. Felipe, boa noite. Boa noite. Você fala que pensa o jogo a jogo, acredito que você já está preocupado com o próximo jogo contra o Cuiabá na semana que vem. Só que ontem a CBF divulgou a tabela, né, o calendário, na verdade, de 2025. Os estaduais começando ali por volta do dia 12 de janeiro. Teoricamente o Flamengo volta no dia 8, para no dia 8 de dezembro, volta no dia 8. Você teria 4 dias para treinar uma equipe, normalmente entra com os garotos da base. Você já tem uma Supercopa do Brasil no dia 2 de fevereiro e um brasileiro começando no final de março ali, já embolado também com Libertadores. Eu queria saber se você
quando olhou o calendário, já começou a pensar em alguma coisa para esse começo de ano? E como é que você está vendo isso? A gente planejou uma parte da pré-temporada antes de sair esse calendário e confesso que eu não olhei. É até um erro, né? Mas não olhei esse calendário porque eu estava com a cabeça muito focada para o jogo de hoje. E agora temos essa semana toda para olhar e preparar. Né? Preparar essa pré-temporada, essas semanas, esses microciclos aí até chegar bem na final, como você falou. Temos aí um mês de férias obrigatórios por lei e a partir daí voltaremos, treinaremos muito em todos os aspectos e não tenho nenhuma dúvida de que chegaremos muito bem preparados para essa final e do nível que a gente quer que os jogadores estejam. Última aqui. Boa noite, Felipe. Léo José, do Coluna do Fla. O Arrascaeta ele vai passar por um procedimento cirúrgico, né, no joelho. E eu queria saber como que está a questão física, tanto do De La Cruz quanto do Arrascaeta. Ainda tem esperança de contar com o Arrascaeta nesse ano? Não, o Arrascaeta não volta esse ano. Que dia é hoje? 13. Deve ser... pré-temporada ele vai estar. Na volta das férias, com certeza, ele vai estar disponível. O doutor vai poder falar melhor do que eu, mas numa cirurgia simples, né? Mas que sempre que é uma cirurgia, tem que ter muito cuidado. O De La Cruz, eu acredito que sim, que volte esse ano. A minha esperança é que ele esteja contra o Cuiabá. Eu tinha esperança de que ele chegasse para a final. Mas a lesão dele foi mais séria do que parecia. Ele está indo num processo perfeito de cicatrização, o departamento médico trabalha muito bem. E o Luiz Araújo é outro que também provavelmente vai estar disponível para o Cuiabá. E aí, conforme esses craques voltem, o treinador fica com uma dor de cabeça feliz, né? E eu gosto de ter os melhores e poder escolher entre todos esses aí, escolher e ter os melhores à minha disposição sempre. Falou mais alguém? Não é isso? Então tá. Muito obrigado. Obrigado, boa noite, pessoal. Obrigado a todos. Boa noite.